Olá, pessoal. Esse é mais um Ciência MS. Hoje nós vamos receber o professor Ademir. O professor Ademir ele é formado em Ciências Biológicas aqui pela UFMS. Ele é doutor em Ecologia e Recursos Naturais pela UFSCar e ele é pesquisador nível 1D do CNPq na área de Ciências Agrárias, Recursos Florestais e Engenharia Florestal. O professor Ademir ele atua hoje na Uniderp. Então, professor, eu agradeço imensamente esse bate-papo que a gente vai fazer aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite. E para começar, eu gostaria que o professor falasse um pouquinho da sua trajetória, né? Como que o professor chegou até o dia de hoje como cientista, né? Como foi esse caminho, né? Essa história sua. Cícero, boa tarde, é um prazer participar e falar um pouquinho de como foi longa essa minha trajetória, né? Como você mencionou, eu me formei em 1989 em Ciências Biológicas pela UFMS, fiz licenciatura plena. Passei um ano aqui em Campo Grande como professor e, por coincidência, durante a minha graduação, eu tinha uma professora de Fisiologia Vegetal, a professora Tereza Cristina Stocco Pagotto, né, que foi a minha mentora, a pessoa que me abriu os olhos para a pesquisa. E eu comecei a fazer iniciação científica ainda na graduação. Ou seja, eu aprendi a gostar de ler, a gostar de fazer experimentos e, consequentemente, isso abriu a minha visão. E depois de um ano como professor aqui, eu resolvi que eu poderia fazer mestrado. E aí eu fui para a Universidade Federal de São Carlos, né? Isso foi em 1990 para começar o mestrado em Ecologia e Recursos Naturais. Aí resolvi, inclusive, nesse período, trabalhar com paratudal, né? Então, a minha dissertação de mestrado foi sobre os paratudais da região de Miranda e com o professor João Juarez, que também, uma pessoa muito boa, me abriu mais a cabeça e me mostrou que o caminho para ser um bom pesquisador era trabalho, trabalho, leitura, leitura e, principalmente, ser muito atento no que você estava observando e escrevendo. E aí eu praticamente emendei, né, o mestrado com o doutorado. Eu terminei meu mestrado e já comecei o doutorado. Aí eu mudei um pouco de área, fui trabalhar com a parte de fisiologia vegetal, né, cara? Com influência das inundações sobre o metabolismo dos ipês do Pantanal, ou seja, como que a seca e como que a enchente interferiam nas plantas. E aí eu passei mais 3 anos e meio no meu doutorado, já com a professora Sônia Cristina, né, cara? Que também era uma excelente orientadora e que complementou toda a minha formação. A partir desse momento, né, com a minha iniciação científica, com a professora Tereza Cristina, com o meu mestrado, com o professor Juarez, com o meu doutorado, né, com a professora Sônia Cristina, que eu tive a base que me permitiu que eu me transformasse num pesquisador. E é claro que todo esse percurso de transformação de iniciação científica até o doutorado, ele envolveu sempre, né, como os meus professores falavam, meus orientadores, né, que era necessário ler, escrever e principalmente se dedicar, porque todo o processo envolveu dedicação. Então, um pesquisador, eu me lembro que em São Carlos, né, cara, onde eu fiz a minha pós, muitas vezes eu ia para o laboratório no domingo de manhã, porque tinha experimento em andamento, né? O experimento era de segunda a segunda, tinha que fazer medidas na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. E eu trabalhava muitas vezes com fotossíntese, né? Então tinha que pegar logo os primeiros raios do sol. Então, 6 horas da manhã, estava lá na universidade montando equipamento para fazer medidas. E é claro que isso também significava que às vezes eu tinha que abrir mão de algumas partes da vida social, mas não significa que eu era simplesmente um eremita, né? Então, tem que trabalhar, vamos trabalhar, temos que estudar, vamos estudar. E graças a esses professores e graças à minha disposição também de ler, porque se você quer ser um pesquisador, você tem que ler sempre, né? E foi que eu consegui chegar nesse ponto, né? Ou seja, ser um pesquisador com um trabalho reconhecido pelos pares. Maravilha, professor. Professor, e como que é essa ciência que você faz, essa pesquisa que você faz? Poderia explicar um pouquinho para o pessoal como que é feita e qual que é a área que ela mais se insere, etc. Essa pergunta é difícil, Cícero. Por quê? Porque atualmente eu estou participando de um programa de pós-graduação, né, na área de ciências ambientais. Então, na área de ciências ambientais, eu acabo
trabalhando com diversas vertentes das ciências ambientais. Então, por exemplo, a minha formação de mestrado foi fitossociologia. Então, eu trabalhava com fitossociologia, trabalhava com comunidades vegetais. Já o meu trabalho de doutorado, eu trabalhei com ecfisiologia vegetal. São duas vertentes bem específicas. A ecfisiologia, então, é muito mais específico, né, cara? Mas, porém, quando eu saí do doutorado, eu não fui trabalhar exatamente com ecofisiologia vegetal e nem com comunidades. Primeiro que comunidades envolve muito trabalho de campo, é muito braçal, precisava de gente, é muito cansativo. Ou seja, não que seja ruim, mas muito cansativo. Já a ecofisiologia precisava de muitos equipamentos que eu não tinha no momento quando eu resolvi voltar para Campo Grande. Então, eu fui trabalhar com a área de ciências ambientais. E nas ciências ambientais, eu trabalhei com N vertentes. Então, por exemplo, se for olhar os trabalhos que eu publico e que são citados, eu tenho trabalhos de germinação de sementes, porque eu sempre gostei da parte de vegetação. Então, eu vou para campo, pego sementes, quero saber por que a semente germina, qual que é a melhor condição de ela germinar. Beleza, isso é uma outra coisa. Mas, do outro lado, eu falo, mas essa plântula aqui que eu conseguia, como que ela gosta de crescer? Ela gosta de crescer no sol, ela gosta de crescer na sombra, ela gosta de crescer num substrato mais arenoso, mais argiloso, que é uma outra vertente. Isso na parte mais ambiental. Mas, por outro lado, eu acabei também trabalhando com profissionais de outras áreas, né, cara? Então, por exemplo, eu ajudei trabalhos na área de arquitetura, né? Então, eu tenho alguns trabalhos publicados na área de arquitetura. Poxa, arquitetura, mas eu sou biólogo, como que isso pode ser? Mas aquela visão, como que a arquitetura se insere no contexto regional? Ou, por exemplo, na questão do direito, que eu também tive alguns orientados, um professor de biologia orientando advogado, sim, mas você tem toda a questão do direito ambiental, a gente tem toda a questão de como isso influencia o meio. E aí, a ciência que eu faço é uma ciência extremamente multidisciplinar. São diferentes vertentes. Então, eu acabo trabalhando com arquiteto, acabo trabalhando com o biólogo, acabo trabalhando com advogado, ou acabo trabalhando com o jornalista, com o engenheiro. Ou seja, o importante de toda essa ciência que eu faço, que eu oriento, é que ela sempre tem uma vertente ambiental. E a vertente ambiental é tudo. Ou seja, desde da questão de você saber por que as plantas crescem, com que o ambiente influencia esse crescimento, até a questão de que você não respeitando a legislação ambiental, você está prejudicando o ambiente como um todo. Então, essa é a ciência que eu faço, uma ciência extremamente abrangente. Então, eu não posso nem falar, eu trabalho especificamente com isso. Não, muito pelo contrário. Se alguém olhar meu currículo e falar, cara, essa pessoa, ela faz de tudo um pouco, então não deve saber de nada. Eu concordo, eu sei um pouquinho de tudo, e esse um pouco de tudo é que eu tento ajudar, principalmente, a criar uma conscientização ambiental e mostrar que, atualmente, o que a gente está fazendo é extremamente relevante para tentar melhorar as condições de vida de todas as pessoas, apesar das pessoas não entenderem muito bem isso. Legal. Mas, assim, eu não sei se o professor concorda comigo, mas eu vejo que essa tendência multidisciplinar, eu acho que ela é o grande avanço que a gente vai ter para as próximas gerações em termos de desenvolvimento científico, né? Não dá mais para ficar formando o pessoal caixa preta, né? O cara é especialista em uma única coisa e ele não consegue interagir com as outras áreas. Eu acho que a riqueza da ciência ela acaba sendo desenvolvida nessa vertente mesmo que o professor está falando, né? De envolver várias pessoas e desenvolver o conhecimento multidisciplinar ali em torno de um determinado tópico. E aí, voltando nesse aspecto, professor, e aproveitando esse gancho ambiental, a gente está num estado que tem um bioma maravilhoso, né? Então, eu imagino que deve ser uma felicidade para você olhar ao redor e falar assim, puta, eu posso trabalhar com N coisas aqui, né? E aí, olhando assim para o Estado, né? Como que o professor enxerga a pesquisa que o professor faz no âmbito do Estado? Assim, é um negócio muito feliz, é um negócio. Eu não vou dizer fácil de fazer, porque nunca é fácil, mas assim, é um negócio que dá para fazer com certo conforto. E como você comentou que trabalha com inúmeras pessoas, né, inúmeros tipos de profissionais, qual que é o tipo de profissional que o professor assim, mais interage, mais gosta de interagir, que pode interagir com vossa pesquisa? Cícero, como eu mencionei no início, eu tive uma formação que ela me abriu muito a minha cabeça. Então, o que a gente chama em ecologia, né,
do OLUS, né, cara? Então, você pode fazer uma pesquisa muito compartimentalizada, que é o MEROS, ou fazer uma pesquisa mais abrangente, pensa no todo, ou seja, que era a questão holística, né? Não da terapia holística, mas sim, simplesmente da pesquisa holística de uma maneira bastante abrangente. A partir desse ponto, né, a partir do ponto que você consegue perceber que o ambiente ele envolve uma série de variáveis, fica muito mais fácil você trabalhar com essa questão ambiental. Mas é claro que para isso, reforçando aquilo que eu falei inicialmente, é preciso leitura e principalmente é necessário você ter uma visão aberta. Então, por exemplo, quando eu trabalhei com a questão de fitossociologia, ou seja, comunidades vegetais, pegar o computador, eu tinha que ter uma série de noções. Eu precisava ter noções básicas de solos, de como que a planta, se é uma planta que cresce rápido, se é uma planta de crescimento lento, uma questão de interação com a fauna. Quando eu passei para a parte de ecofisiologia, eu tive que, querendo ou não querendo, trabalhar com a parte de fisiologia vegetal, a parte de bioquímica, a parte de biologia celular, ou seja, uma série de variáveis. E para tudo isso era necessário estudar, ler. E é claro que para isso você também tem que gostar muito, né? E aí entra a outra questão. Mas que público que eu prefiro trabalhar? Eu gosto de trabalhar muito com os professores. Por quê, cara? Porque toda vez que eu estou ajudando a formar, ou melhor, a complementar a formação de um professor, eu tenho certeza que durante as minhas aulas, ou como eu brinco com eles, durante a minha lavagem cerebral, né, que eu faço neles, eu estou incutindo algumas questões muito específicas do ambiente e demonstrando a importância do ambiente. Não importa se o professor é um professor de letras ou de pedagogia ou de nutrição, mas são professores que são mais jovens do que eu, né? Então, eles vão ter a capacidade de transmitir aquilo que é importante, ou seja, você ter essa visão do todo da natureza para demonstrar como é importante a gente cuidar da natureza. E aí entra essa questão do nosso estado. O nosso estado é muito rico. E isso é extremamente prazeroso para trabalhar, mas, por outro lado, é muito preocupante, porque nós, os sul-mato-grossenses, nós valorizamos pouco o nosso potencial. A gente é um estado muito voltado à questão do agronegócio, que é super importante, é relevante, mas, por outro lado, a gente deixa de ganhar, deixa de aproveitar os nossos recursos naturais, seja com a questão do ecoturismo, seja com a questão da busca de produtos que possam ser transformados em medicamentos ou alguma outra coisa que tenha um valor para a sociedade. A gente tem um potencial pouco utilizado. Isso não é só no Brasil, isso não é só no estado de Mato Grosso do Sul, isso é no Brasil todo. A gente tem áreas perfeitas aqui, por exemplo, de inscrições rupestres, áreas para fazer trilhas, e a gente não tem praticamente nada. A gente tem parques estaduais lindos, que não tem infraestrutura nenhuma para receber as pessoas. Então, a gente deixa de ganhar dinheiro. Eu gosto de viajar, eu viajo bastante. Uma vez, por exemplo, eu fui fazer trilha na Bolívia, num parque ali em Santa Cruz de la Sierra, que tem uma infraestrutura assim que ela estava de 10-0 na nossa. Aqui, quando a gente chega nos nossos parques, a gente nem sabe o que é o parque, não tem placa, não tem pessoas cuidando, ou seja, nós os sul-mato-grossenses e os brasileiros no geral, nós não valorizamos nosso potencial em termos de ecoturismo. Qualquer paizinho minúsculo, aí a gente pode citar o exemplo da Costa Rica, né, cara, que cabe no estado do Rio de Janeiro, ganha muito mais dinheiro com essa questão ambiental. A gente vamos ganhar dinheiro com agronegócio? Vamos, mas também vamos aproveitar todo o nosso potencial e vamos ganhar dinheiro com isso. E a gente não ganha. A gente prefere ignorar, poluir, degradar e achar que está tudo normal. E com isso a gente está dando um tiro no pé, né? Porque quanto mais a gente degrada o ambiente, mais a gente ameaça o agronegócio. E as pessoas não conseguem ter essa visão, né? Acha que natureza eterna, não é bem assim, cara. Em geral, as pessoas dissociam as coisas, né? Colocam em compartimentos muito separados. O professor fez um comentário aí muito feliz, que eu vou puxar um outro gancho aqui, que é o seguinte. Você está falando que a gente explora pouco, né? Mas a gente explora pouco porque, às vezes, falta recursos humanos, falta recursos financeiros, né? Nós estamos gravando esse vídeo aqui no finalzinho de outubro, última semana de outubro de 2021, né? Acabou de passar um corte
fenomenal no Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Então, assim, uma pergunta que eu faço é, pensando nos profissionais que o professor já formou ao longo da vida, etc e tal, qual é o cenário que você vislumbra, né, como sendo ideal para daqui a uns anos a gente ter uma estrutura decente, uma estrutura bacana para esses profissionais trabalharem, para você mesmo trabalhar? Qual que seria o ideal, assim? O que você imagina que estrategicamente nós deveríamos desenvolver, investir, etc. É uma pergunta bem complexa, mas partindo bem do início, a gente não tem problema de falta de recursos humanos, a gente tem recursos humanos, só que os recursos humanos não são aproveitados. E a questão do dinheiro, para você transformar essas áreas em polos de atração de turismo e ganho, também não é caro, não é nada que seja impeditivo. O nosso problema principal é a mentalidade dos nossos políticos, é a mentalidade dos nossos gestores, né, cara? Que não tem essa visão. Então, essas pessoas têm uma visão muito restrita da questão ambiental. Então, eles acham que para realmente você ganhar dinheiro é só você derrubar a vegetação e plantar braquiária, ou plantar soja, ou plantar algodão, e isso é o que vai resolver. Mas eles esquecem que com um investimento pequeno você consegue transformar locais que tem um grande potencial, como o estado de Mato Grosso do Sul, em polos de ecoturismo. Mas para isso você precisa de algumas coisas básicas, né? Aí, claro, entra investimento. Você precisa de estradas adequadas, você precisa de parques delimitados, com receptivo para os turistas, você precisa de trilhas demarcadas, e nada disso acaba existindo. E como eu tinha mencionado para você, eu que gosto de viajar, e sempre quando eu viajo, se é possível, eu faço trilha. Cara, você tem parques, você tem infraestruturas, a gente não precisa ir muito longe. Basta você seguir o exemplo da Argentina e do Chile, que tem um potencial muito grande e aproveitam. E eles têm a infraestrutura para isso. E sem a gente pensar em melhorar essa infraestrutura, a gente não vai para lugar nenhum. O que adianta você ter uma série de parques se você não tem um receptivo, se você não tem como receber? Basta ver aqui em Campo Grande, né? Na própria cidade de Campo Grande, a gente tem parques, parques e parques. E alguns parques muito bons, mas cadê a infraestrutura para esses parques funcionarem adequadamente? Cadê seu plano de manejo? Nada disso é feito. E quando é feito, não é implementado. Então, como que a gente vai falar para essas pessoas que eu estou formando? Olha, tá tudo ali, vamos trabalhar, vamos aproveitar esses recursos. Se o poder público ele é omisso, ele não está preocupado com isso. Então, não é você ter uma área preservada aqui, não é a natureza intocada. Pelo contrário, a natureza tem que ser utilizada, tem que ser bem utilizada. E bem utilizado significa você aproveitar para ganhar dinheiro, seja com essa questão da biotecnologia, seja com a questão do ecoturismo. Eu já paguei muito para entrar em outros parques, em outros países, para fazer trilha, para acampar. Mas por quê? Porque você tem toda uma situação que leva você a esse lugar. Aqui, se eu quiser ir para alguns parques, como eu já fui para alguns parques nacionais, não tem nem placa o parque, não tem nada. Então, a gente está jogando dinheiro fora, enquanto os outros ganham. E para complementar essa situação, né, a gente está matando a galinha dos ovos de ouro, né, porque todas essas mudanças ambientais, todas essas mudanças climáticas que a gente está tendo, nada mais é do que você alterar o funcionamento da natureza. Quando você altera o funcionamento da natureza, você perde a natureza como recurso e ameaça o funcionamento do próprio agronegócio, né? Como a gente está vendo em algumas regiões, por exemplo, de São Paulo, com seca extrema. São Paulo, morei em São Paulo, estudei em São Paulo, regiões que eu conheço, está tudo esturricado, sem água, sem nada. Então, e não adianta falar, as novas gerações vão resolver isso. Não, tem que ser agora, a gente tem que resolver isso. Então, para as pessoas que eu estou formando, eu tento passar exatamente essa necessidade premente de a gente fazer alguma coisa para o barco não afundar mais ainda, né? Porque ele está fazendo água. Exatamente, né? Não dá para são demandas que não dá para ficar esperando, né? Não dá para falar assim, não, vamos colocar no planejamento do ano que vem. Não, são demandas imediatas. O professor foi bastante feliz nessa fala e eu concordo plenamente.
só para relatar, né? Dependendo do lugar que você mora aqui em Campo Grande, fica complicado para você se deslocar no final de semana para o Parque das Nações, se você for de ônibus, por exemplo, né? Eu acho que então, assim, eu já vi alunos meus reclamando disso, falando assim, professor, não dá, fica inviável. Realmente é bastante triste a gente não ter um planejamento estratégico decente, né? Uma vez que nós temos pessoas muito competentes para fazer esse tipo de coisa, né? Então, assim, a pergunta é por que não se faz, né? Então, é bastante complicado. Professor, e pensando nisso, né? Pensando nas pessoas que estão, né? Vindo aí, né, que a gente está formando, está trabalhando para desenvolver. O professor ressaltou bastante a importância da leitura, né, para se fazer ciência, né, a importância de você trabalhar de maneira muito séria, de trabalhar de maneira muito focada. Eu tenho duas perguntas para ti, que é o seguinte: como que você imagina, né, que é a forma, qual que é a tendência, né, da formação desses novos profissionais? Como que ela tem que ser focada? Porque eu acho que a gente está perdendo um pouco dessa cultura da leitura, né? E as pessoas estão correndo muito atrás do produtivismo extremo, né? Não sei se o senhor concorda comigo. É, é como colocar, como é que é aquela história, né? Colocar o carro na frente dos bois, né? A pessoa ela quer publicar primeiro antes de ler a literatura de base, é um negócio meio estranho, né? Então, eu faço duas perguntas. Como que o professor vê isso, esse cenário, né, do produtivismo versus a formação, né? E qual que seria o recado que você deixaria para essa nova geração que está fazendo a graduação, mestrado, doutorado, que está pensando em seguir a carreira científica? Olha, em relação ao produtivismo, essa dificuldade de leitura, eu vejo isso com os meus orientandos, né, cara? A dificuldade que eles têm de fazer um referencial teórico. Porque eu falo, olha, vocês têm que fazer uma introdução do assunto, né, que é mostrar em linhas gerais o que vocês vão fazer, depois vocês têm que se aprofundar em todas as vertentes do seu trabalho, né? Então, se você vai estudar por exemplo, as inundações no Pantanal, você tem que estudar a formação do Pantanal, você tem que estudar a parte hidrológica, você tem que estudar a planície, a declividade, os diferentes biomas que compõem, ou seja, você tem que fazer vários subitens, mas você tem que ler. E as pessoas têm dificuldade de ler, eu percebo isso assim com uma clareza, como você mencionou, é enorme. As pessoas não conseguem ler, elas estão muito no imediatismo. O imediatismo é de você querer coisas condensadas, né? Então, coisas simplificadas, coisas fáceis. Então, define esse assunto aqui em um parágrafo. E não funciona assim. Para realmente você fazer uma ciência de qualidade, fazer uma ciência séria, você precisa ler, você precisa entender daquele assunto e de todas as vertentes que condicionam aquele assunto. E sem isso, você faz ciência de baixa qualidade, e tem muita ciência de baixa qualidade, porque nessa questão do produtivismo, né, cara, a gente muitas vezes é condicionado a produzir rápido e publicar rápido, e muitas vezes a gente não se aprofunda nos assuntos. Então, tanto eu quanto os outros pesquisadores, né, a gente é impelido a ter uma determinada quantidade de artigos publicados em revistas bem qualificadas. Mas, por outro lado, isso não significa que aqueles artigos são bons, porque também tem uma infinidade de revistas que são muito ruins, são de baixa qualidade. Mas como que você faz um artigo bom? Lendo, tendo um bom referencial teórico. E se você não consegue ler, se você não consegue parar, e as pessoas têm muita dificuldade atualmente de parar para ler, você não faz ciência. Então, já puxando o gancho para a segunda, para quem agora está na graduação, está lendo, pensando no que vai fazer, eu vou ser um cientista, eu vou ser um pesquisador, a primeira coisa é ler bastante. A segunda é não desanimar, porque nesse país, se você for pensar muito, você desanima, né, cara? Como que você é um pesquisador num país em que você tem cortes de verbas? Como que você é um pesquisador num país em que os professores não são valorizados, num país que pagou, passou, em que a maior parte de quem está formando mal sabe fazer uma regra de três simples, não sabe o que é uma concordância, singular, plural? Não que eu me considere um bambambam nisso, mas a gente tem que ter algumas noções básicas. Então, a leitura é fundamental.
Agora, para ser um pesquisador aqui, para ser um cientista, os percalços são muitos. E eu vejo pelos meus alunos, uma parte acaba desistindo. Por quê? Porque nesse país não se valoriza a ciência. A ciência é muito pouco valorizada. E isso é muito triste de falar. Não se valoriza o conhecimento, não se valoriza a meritocracia, não se valoriza a ciência. No geral, somos um país de ignorantes. Joga a pedra no Ademir que ele falou. Mas somos um país de ignorantes, um país de mal-letrados ou de letrados. E quem estuda e se destaca, muitas vezes acaba sendo mal visto, porque, como eu já fui muitas vezes criticado, eu falo corretamente, eu tento pelo menos falar corretamente, escrever. Eu conheço os assuntos, porque eu tive curiosidade de ler, e muitas vezes a gente acaba sendo criticado exatamente porque a gente se dedicou a vida toda a buscar o conhecimento. Mas isso não impede que a gente continue buscando. Eu continuo buscando. A única coisa que acontece é que eu me afasto de determinados grupos porque eu sei que não adianta você discutir com pessoas que têm praticamente uma viseira que impedem elas de ter uma visão mais abrangente. Isso não importa que seja de direita ou de esquerda. A mediocridade é geral. Mas vamos ler, vamos estudar, porque é isso que vai salvar, pelo menos salva a gente. Eu me sinto uma pessoa salva pelo conhecimento. E consigo ficar feliz porque eu salvei alguns outros, mas nem todo mundo. Né? Maravilha, professor. Eu agradeço muito essa conversa, né? Estamos caminhando para o final. Então, eu deixo aqui novamente o meu agradecimento pelo aceite de ter feito esse bate-papo com a gente. E eu gostaria, se o professor permitir, de deixar disponível aqui no final do vídeo o seu e-mail para quem tiver desejo de entrar em contato com o professor, eventualmente fazer uma parceria, entrar em contato para conhecê-lo pessoalmente, né? Passar lá na Unider para apertar a vossa mão, porque aquela história, né? Os cientistas eles já são já estão bem dissolvidos no Brasil. É difícil, às vezes você tem um guri, uma pessoa que quer conhecer alguém, então fica aqui a oportunidade. O professor autoriza eu disponibilizar o vosso e-mail aí para o pessoal? Sem problemas. Pode Maravilha, disponibilizar. maravilha, professor. Eu agradeço novamente e deixo aqui o meu abraço e o meu até breve. Eu espero um dia conhecê-lo pessoalmente. Eu que agradeço a oportunidade, Cícero. Eu deixo também meu enorme abraço para você e desejo a todos que assistem esse vídeo que eles aproveitem as minhas palavras, principalmente naquela parte, leia, leia, leia. Sendo bem redundante, leia, leia, leia. Isso é importante. Pelo menos você vai ser feliz. Maravilha. Obrigado, professor. Por nada.